A arara canindé de cor raríssima é vista em cidade de Tocantins. Confira. Terceira aparição de arara canindé de cor diferente instiga pesquisadores no Tocantins. Registro feito em aliança se soma a casos anteriores em Brejinho de Nazaré e Porto Nacional e reforça a necessidade de estudos genéticos sobre a população do estado. Um registro raro e impressionante chamou a atenção de um fotógrafo de natureza em aliança, TO. O geógrafo Clóvis Cruvinel flagrou o indivíduo de arara canindé, arararona, com lutinismo, uma condição genética que resulta na ausência parcial ou total de melanina, conferindo à ave uma coloração esbranquiçada. O encontro aconteceu ao entardecer, quando ele avistou uma árvore com galhos secos e repleta de araras. Eu percebi algo branco entre elas e vi que era uma ave com lutinismo. Fiquei super entusiasmado, pois sabia que estava diante de um registro muito raro e um dos mais importantes da minha carreira, conta o fotógrafo e também professor da Universidade Federal do Tocantins, UFT. A arara canindé com lutinismo foi observada em um grupo de outras araras da mesma espécie. De acordo com o fotógrafo, ela não apresentava comportamento diferente ou sinais de rejeição por parte das companheiras. Provavelmente estava em casal com uma arara sem lutinismo e voou junto com outras duas na revoada. Ela parecia inaceita pelo bando. Registro raro. Este foi o primeiro registro do fotógrafo de uma ave com lutinismo, e o terceiro caso documentado no estado. Em 2012, houve uma aparição de um indivíduo com lutinismo em Brejinho do Nazaré. 2 anos depois, observadores começaram a avistá-la em Porto Nacional. Segundo Vanelli Pascoal, biólogo que registrou e estudou o indivíduo com lutinismo, na época, pela raridade, eles trataram que a ave de Brejinho do Nazaré era a mesma que aparecia em Porto Nacional. Infelizmente ela foi encontrada morta embaixo de um pé de acerola e hoje está no Museu de Zoologia José Idazi, em Palmas. Não se sabe a causa da morte, mas não era um indivíduo com idade avançada. O lutinismo, apesar de não ser uma doença, pode acarretar numa redução da idade, afetando indiretamente a imunidade do animal, por exemplo. De acordo com o biólogo, a explicação para o surgimento de tantas araras com essa condição no Tocantins pode estar na genética das populações locais. Apesar disso, o especialista reforça que casos de lutinismo são mais comuns em aves criadas em cativeiro. A fotografia de natureza como ferramenta de conscientização. A importância de registros como esse vai além da fotografia. Eles fornecem informações valiosas para estudos sobre a genética, a propagação do lutinismo e a interação social das aves. Para o fotógrafo, que começou sua trajetória em 2010 como um hobby e hoje alia à prática a vida acadêmica, a fotografia de natureza é uma forma poderosa de destacar a riqueza da biodiversidade brasileira. A arara canindé com lutinismo foi observada em um grupo de outras araras da mesma espécie. De acordo com o fotógrafo, ela não apresentava comportamento diferente ou sinais de rejeição por parte das companheiras. Provavelmente estava em casal com uma arara sem lutinismo e voou junto com outras duas na revoada. A presença de uma arara canindé de cor rara, entre outras de coloração azul, chamou a atenção do geógrafo e professor universitário Clóvis Cruvinel, durante o momento de observação na cidade de Aliança do Tocantins, TO, que fica a 164 quilômetros de Palmas. O animal foi registrado por ele no entardecer do dia 21 de janeiro, por volta das 18h30. Segundo Clóvis, a arara estava junto de um grupo de pelo menos 12 animais da mesma espécie que havia pousado nos galhos secos de uma árvore. Ela era a única diferente. O que ocorreu? O professor universitário e fotógrafo Clóvis Cruvinel registrou a imagem de uma arara canindé de cor diferente no dia 21 de janeiro deste ano. O registro foi feito na cidade de Aliança do Tocantins, TO. A ave estava junto de um grupo de animais da mesma espécie e era a única diferente. A coloração incomum está ligada a um fenômeno genético chamado lutinismo, caracterizado pela ausência total de melanina na plumagem das aves. Lutinismo. A imagem da arara registrada por ele tende a remeter, visualmente, a uma possível condição albina, mas, na verdade, ela está ligada diretamente a um fenômeno genético chamado lutinismo. O lutinismo caracteriza-se pela ausência total da melanina, com presença de pigmentos amarelos ou avermelhados na plumagem das aves.
Em geral, elas se apresentam totalmente amarelas, com olhos vermelhos. A falta de síntese de melanina na coloração das penas é decorrente da deposição de carotenoides. Essa mutação genética nas aves é considerada rara, suficiente para torná-las exóticas em meio às outras. N flagrante raro surpreendeu Clovis Cruvinel, fotógrafo e professor da UFT. Durante um entardecer em Aliança, ele avistou uma arara canindé com lutinismo. A condição genética reduz a melanina e deixa a ave com uma coloração esbranquiçada. O registro aconteceu em uma árvore repleta de araras. Entre os galhos secos, ele notou algo diferente. Eu percebi algo branco entre elas e vi que era uma ave com lutinismo. Fiquei super entusiasmado, pois sabia que estava diante de um registro muito raro e um dos mais importantes da minha carreira, contou. Um flagrante raro surpreendeu Clovis Cruvinel, fotógrafo e professor da UFT. Durante um entardecer em Aliança, ele avistou uma arara canindé com lutinismo. A condição genética reduz a melanina e deixa a ave com uma coloração esbranquiçada. O registro aconteceu em uma árvore repleta de araras. Entre os galhos secos, ele notou algo diferente. Eu percebi algo branco entre elas e vi que era uma ave com lutinismo. Fiquei super entusiasmado, pois sabia que estava diante de um registro muito raro e um dos mais importantes da minha carreira, contou. A ave estava integrada ao grupo. Segundo o fotógrafo, ela voava ao lado de uma arara sem lutinismo e não apresentava sinais de rejeição. Esse é o terceiro caso documentado no estado. O primeiro ocorreu em 2012, em Brejinho do Nazaré. 2 anos depois, o mesmo indivíduo foi visto em Porto Nacional. O biólogo Vaneoli Pascoal estudou a arara e acompanhou suas aparições. Infelizmente, anos depois, a ave foi encontrada morta. Condição genética. O especialista explica que a condição pode ser genética. O lutinismo acontece por causa de um gene recessivo, que só se manifesta quando o filhote herda uma cópia desse gene de cada um dos pais. Se muitos indivíduos da população carregarem esse gene de forma oculta, em o que chamamos de heterozigoto, quando a ave tem apenas uma cópia do gene recessivo, é possível que, ocasionalmente, nasçam indivíduos com lutinismo, explicou Vaneoli. Apesar disso, o fenômeno é mais comum em cativeiro. Registros como esse são valiosos para a ciência. Além de revelar detalhes da genética, ajudam a entender a interação das aves. Para Clovis, a fotografia de natureza tem um papel essencial. Ela nos permite desacelerar e perceber a beleza ao nosso redor, algo que muitas vezes ignoramos na correria do dia a dia. Além de transmitir paz e alegria, a fotografia de natureza fomenta conhecimento e reforça a importância de preservar a vida que nos cerca, concluiu. O registro aconteceu em uma árvore repleta de araras. A ave estava integrada ao grupo. Segundo o fotógrafo, ela voava ao lado de uma arara sem lutinismo e não apresentava sinais de rejeição. Esse é o terceiro caso documentado no estado. Registros como esse são valiosos para a ciência. Além de revelar detalhes da genética, ajudam a entender a interação das aves. Para Clovis, a fotografia de natureza tem um papel essencial. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a natureza e a preservação das espécies, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos como este. E agora, deixe-me contar nossos comentários. Você já ouviu falar sobre o lutinismo nas araras canindé? O que achou dessa mutação rara? Vamos conversar e espalhar essa mensagem de preservação juntos. Mostra como a natureza ainda guarda surpresas incríveis. Essa mutação rara nos leva a refletir sobre a diversidade genética dentro da espécie e os desafios que esses indivíduos podem enfrentar para sobreviver na natureza. Além disso, reforça a importância de protegermos esses animais e seu habitat para garantir que futuras gerações possam continuar admirando essas aves magníficas. Como vimos, a arara canindé desempenha um papel fundamental no equilíbrio ecológico, ajudando a dispersar sementes e a manter a biodiversidade. No entanto, ameaças como desmatamento, caça ilegal e mudanças climáticas colocam sua sobrevivência em risco.
Se queremos preservar a espécie e permitir que mesmo indivíduos raros, como essa arara de coloração única, tenham a chance de viver livremente na natureza, precisamos agir agora. E aqui entra a sua participação. Você pode fazer a diferença ao apoiar projetos de conservação, compartilhar informações sobre a importância dessas aves e denunciar atividades ilegais que ameacem a fauna silvestre. Pequenas atitudes como evitar a compra de animais silvestres e apoiar iniciativas ambientais ajudam a proteger não apenas as araras, mas todo o ecossistema em que vivem. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a natureza e a preservação das espécies, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos como este. E agora, me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre o lutinismo nas araras canindé? O que achou dessa mutação rara? Vamos conversar e espalhar essa mensagem de preservação juntos. Nos vemos no próximo vídeo.